A calda eu fiz com leite líquido, coloquei chocolate em pó e açúcar. Mas você pode fazer a calda que você já é acostumado a usar, tá? Então, olha, a massa eu fiz de pão de ló de chocolate, mas você pode usar a sua massa da sua preferência, ou massa branca, tá? Eu ensino aqui no canal a fazer essa massa aqui, pão de ló de chocolate. E aí você vai umedecendo com a própria colher mesmo, tá? Se quiser colocar aquelas binasguinhas de maionese, né, também pode. Eu às vezes coloco, mas agora dessa vez eu tô fazendo assim com a colher pra ficar mais prático, né, pra você que não tem, né, ver que dá pra fazer com a própria colher. Aí você umedece a massa toda. Eu gosto dessa calda porque ela não é muito doce, sabe? O chocolate em pó, ele dá uma quebrada no doce, né? No açúcar que a gente coloca. E aí ele fica um sabor bem agradável, não fica uma torta muito doce, né? Mas se você gosta, né, dela bastante doce, você pode colocar o achocolatado mesmo. Bom, tá bom. Aí agora eu vou colocar, ó, meu recheio. Aí você espalha. E ficou um pouquinho duro. Mas não tem problema, dá pra ir espalhando devagarzinho. Ajuda do dedo, ou então você pega uma outra colher e vai espalhando. E você pega a outra camada, ó. Faz o mesmo procedimento. Umedece ela toda. Aí você vai colocar o restante do recheio. Se você tiver dificuldade para espalhar o recheio porque ele tá muito firme, você pode colocar um pouquinho de creme de leite, tá? Eu prefiro ele assim um pouco firme, mesmo dando trabalho para espalhar, porque ele não escorre, né, pelas laterais do bolo.
chocolate, fica a seu critério. Esse recheio da torta prestígio eu ensinei aqui no canal, tá? Vocês acessem lá, vocês verem a quantidade de material que eu utilizei para esse tamanho de torta. Essa minha torta ela tem 24 centímetros de diâmetro. Prontinho. Precisa ficar retinho, que eu não vou cobrir com pasta, né? Eu vou cobrir com a própria... com uma cobertura que eu fiz de chocolate. E aí você coloca a outra parte. Se você quiser, você pode regar a parte de cima também, tá? Mas vou colocar só esse pouquinho aqui. A seu critério. Para cobrir, eu fiz uma calda de chocolate, tá? Com uma lata apenas de leite condensado. E aí eu vou colocando nas beiradas, né? E vou espalhando assim, olha, com a espátula. Eu gosto muito de fazer, de cobrir o bolo sempre com a espátula. Ele, né, pra quem não tem muita experiência, quem não é profissional, né, a gente consegue fazer sem problema nenhum, olha. Coloca um pouco na beirinha e aí vai puxando pra baixo. Vendo, ó, você puxa aqui de cima e ele já vai escorrendo aqui pela lateral. Aí você só faz passar a espátula do lado. Fazendo assim tudo em toda a torta. Ó. Essa cobertura eu fiz com uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 50% cacau, né? E 2 colheres de margarina. E aí eu deixei desprender do fundo da panela. Eu tirei do fogo. Aí eu deixei esfriar, né? Porque se você não deixa esfriar, quando você coloca, em seguida ele começa a escorrer pelo bolo. E aí não fica legal, né? É muito simples. Então, você tendo uma espátula em casa... Eu já tentei fazer com a colher mesmo, e eu senti mais dificuldade. Então, eu prefiro colocar a cobertura com a espátula. Ó, dá uma alisadinha assim, a lateral todinha já foi. Viu? Como é fácil? E agora eu vou colocar mais aqui em cima. Basta uma lata para cobertura, tá? No recheio eu usei 2 latas, né? 2 latas, eu tenho a receita do recheio aqui no canal. Foi 2 latas de leite condensado, 2 xícaras de coco e margarina. Sem desperdício, gente. Tem que raspar mesmo a panela. Nada de desperdício. Prontinho. Está pronto. E a decoração, você pode colocar coco por cima, que eu vou fazer assim, eu vou colocar coco. Mas fica a seu gosto a decoração.
tá? Eu vou colocar pouco, né, pra ficar bem porta-prestígio mesmo, né? Pode colocar na lateral também. Na lateral, eu vou deixar assim mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como ficou em cima. Ó. Fica bonito, né? Então, é isso.